Olá, pessoal. Obrigada a todos. Estamos com bastante audiência, fico muito feliz. Meu nome, para quem não me conhece, é Ana Luísa Maia. Eu sou gerente para as instituições acadêmicas e de governos da Elsevier no Brasil. Eu gostaria de recordar a todos que os nossos tutoriais e webinars, inclusive este, será gravado, está sendo gravado e estará disponível no nosso canal de YouTube, Elsevier LAS, tá? Elsevier LAS, porque somos responsáveis pela América do Sul, para todas as soluções de apoio à pesquisa. Então, eu peço para vocês buscarem na nossa página de Facebook, LinkedIn, Instagram, ou mesmo nossos podcasts, que também estão bastante interessantes, sempre por Elsevier Las, tá bom? Hoje o webinar está bastante especial sobre como escolher o melhor periódico para publicar seu artigo. Eu vou pedir para que vocês, sempre que tiverem alguma pergunta, a fazerem no botão de Q&A, né? Q&A, tá? E não utilizar o chat para pergunta, porque às vezes a gente não consegue visualizar. Então é importante que realmente utilize esse botão de Q&A, tá? Mais uma vez, o webinar está sendo gravado. Em até 2 dias, mais ou menos, vocês vão receber um e-mail com um link com todas as informações, tá bom? Eu vou deixar vocês com a minha colega, consultora da Elsevier, PhD e cientista, Thaís Vick, para então iniciar o webinar de hoje. Muito obrigada mais uma vez a todos. Muito bom dia, pessoal. Que incrível audiência de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Temos uma audiência bastante grande em nível nacional, território nacional. Então, a presença virtual de vocês é muito importante. Hoje é um conteúdo especial da Elsevier para todo o território nacional. Trago hoje para vocês 3 grandes soluções da Elsevier, né, para que vocês identifiquem estratégias para como encontrar o melhor periódico para publicar o seu artigo. Além dessas 3 soluções, também vou apresentar um material de apoio, que é um conteúdo modular de aprendizagem virtual. Então, tem muita informação interessante hoje para compartilhar com vocês. Então, vamos dar início à apresentação? Pessoal, esse é o primeiro grande aporte da Elsevier, específico para essa área de periódicos. Eu vou diminuir as câmeras aqui para ficar mais fácil a visualização para mim. Então, esse é o Journal Finder. Vocês encontram essa opção em journalfinder.elsevier.com. É o nosso localizador de periódicos. É um localizador que utiliza a processamento de linguagem natural, foi feito para o idioma inglês, então é importante que você já tenha o seu trabalho, o seu artigo científico, ao menos título, resumo e palavra-chave prontos. O ideal é que o artigo na íntegra já esteja pronto, né? Porque geralmente quem trabalha com isso quem já está em um certo nível na carreira acadêmica sabe que um artigo científico, a última coisa que nós escrevemos é o título, resumo e são os títulos, resumo e palavra-chave. Mas agora eu vou, depois dessa apresentação rápida por slides, eu vou mostrar para vocês como inserir o seu título, resumo e palavra-chave no Journal Finder. Então é importante que você já tenha esse material pronto na língua inglesa, porque é assim que ele identifica o texto por linguagem natural. E nós temos aí recomendações de mais de 2.500 periódicos da Elsevier dentro dessa ferramenta. Mais de 60 mil usuários por mês, então é uma ferramenta bastante utilizada. E o mais interessante é que você consegue diferentes research areas, diferentes áreas de pesquisa. Ou seja, um único tema você consegue buscar por trabalhos interdisciplinares. Nós sabemos que nós temos hoje temas de proeminência mundial que são investigados, né, pesquisados, por diferentes disciplinas, ou multidisciplinares ou interdisciplinares. Então, a partir do Journal Finder, você consegue buscar revistas em diferentes áreas de pesquisa, ou até 3 diferentes áreas de pesquisa. Vou dar esse exemplo para vocês depois. Então, muito interessante essa ferramenta e cheia de informações, não somente sobre o escopo da revista, a política editorial, mas também sobre as principais métricas de periódicos.
Um segundo grande aporte da Elsevier para vocês hoje é a base de dados Scopus. Para quem não tem ideia dos números hoje, base de dados Scopus está alcançando agora quase 79 milhões de registros. Então, é a maior base de dados científica de registros de resumos e citações de literatura revisada por pares de todo mundo. Então, muito interessante a cobertura na base de dados Scopus, tá? Então, nós trabalhamos com os metadados das revistas. Todas as revistas indexadas são mais de 24 mil periódicos ativos na base de dados Scopus, mais de quase 79 milhões de registros. Então, você consegue buscar para fazer uma comparação sobre revistas na seção Scopus Sources, e aí você consegue comparar até 10 revistas ao mesmo tempo, com diferentes métricas. Nós temos até 7 métricas para que você compare os seus trabalhos. Uma informação bastante relevante aqui para vocês, que muita gente não sabe, é que é o conteúdo da base de dados Scopus por editora, essa é a divisão. Então, nós temos apenas 10% do conteúdo que está na base de dados Scopus é proveniente da Elsevier. Então, aqui vocês veem todas as editoras disponíveis. Aqui também temos mais de 60% de outras grandes editoras, mas aqui eu menciono as principais para vocês: Oxford University Press, Cambridge, Sage, Taylor & Francis, e 10% desse conteúdo é proveniente da editora Elsevier. Aqui eu trago atualizado, né, todo o conteúdo de uma forma sintetizada, que está disponível na base de dados Scopus. Então, como eu disse para vocês, estamos aí próximos de alcançar 79 milhões de registros. Temos mais de 24 mil periódicos ativos, mais de 101 mil conference proceedings, né, papers de conferências na íntegra, livros e capítulos de livro também são indexados na base de dados Scopus. E quase 45 milhões de patentes. Vocês também têm esse acesso na nossa base. Então, percebam aqui do lado esquerdo, inferior da tela, vocês veem a divisão dessas revistas pelas grandes áreas, né, os grandes campos de conhecimento. Pessoal, também é muito importante destacar que todo o processo de indexação de revistas dentro da base de dados Scopus é muito rigoroso. Então, nós temos, todo ano, nós recebemos aproximadamente 3.500 títulos novos, seriam novos periódicos para avaliação. Essa avaliação é totalmente... A Elsevier não tem ingerência nenhuma nesse processo, então é um processo feito totalmente à parte, né, um processo particular, realizado por um comitê de avaliação independente chamado CSAB. Então, esse comitê independente da Elsevier, é composto por pesquisadores de renome internacional, de diferentes continentes, e apenas 33% desses títulos que são recebidos anualmente atendem os nossos critérios de seleção. Então, aqui vocês têm uma ideia do quão rigoroso é esse critério de avaliação para os nossos padrões de indexação, para que a gente consiga garantir a maior qualidade desses periódicos e que seja mantida essa qualidade ao longo dos anos. E aí vocês percebem aqui que apenas 1.200 títulos são aceitos por ano e apenas 50% são aceitos após a revisão do CSAB. Então, a gente tem aí mais ou menos 750 periódicos que atendem todos os critérios. E uma forma que a gente consegue manter o nível de qualidade desses periódicos dentro da base de dados Scopus nós criamos um radar. Então, nós temos anualmente uma reavaliação desses periódicos e, através desse radar, a gente consegue identificar periódicos que nós chamamos de predatory journals, são os periódicos predatórios. O que significa isso? Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de um periódico de biotecnologia,
E vocês percebem aqui que esse periódico começou em 2011 com apenas 61 trabalhos publicados por ano. Em 2014, ele saltou rapidamente para 991 trabalhos publicados. Então, percebam aqui que a gente tem um grande crescimento de outputs, que a gente chama, e que é um padrão assim fora do comum. Depois nós temos aqui países, o território modificou ao longo dos anos, então a gente percebeu que era um periódico que tinha a maior quantidade de autores provenientes do país Índia, e repentinamente começou a aparecer autores chineses, com uma grande quantidade, uma quantidade significativa, uma mudança significativa, inexplicável, e nesse tipo de publicação por países. E não somente por países, mas também por afiliações. Então, vocês veem aqui do lado direito da tela as instituições que eram indianas e passaram a ser chinesas repentinamente também, e misteriosamente. Então, o nosso radar, essa ferramenta que trabalha com a base de dados Scopus, consegue identificar esses periódicos que são aceitos e depois viram periódicos predatórios. Então, é uma forma da gente manter anualmente, através dessa reavaliação dos periódicos, os nossos padrões de qualidade. Pessoal, um conteúdo disponível da Elsevier para todos vocês é a página Researcher Academy, researcheracademy.elsevier.com. Então, é um conteúdo modular e totalmente gratuito. É como se fosse um e-learning totalmente gratuito. Nós temos diferentes tipos de conteúdo, desde materiais em vídeo, em PDF, em livros. Então, aqui eu trago um exemplo da modulação desse conteúdo. Então, vocês veem que esse processo do Researcher Academy passa por todas as fases do processo, desde a escrita de um periódico até técnicas para escrita, para como você escrever o seu periódico, e como processo de publicação, submissão, dicas de peer review, né, avaliação por pares, enfim, tem muito conteúdo no Researcher Academy. Vou mostrar mais uma página para vocês. Então, percebam aqui que além dos módulos, nós temos aqui as nossas sublinhas específicas para a preparação do periódico, depois escrevendo o seu periódico, processo de publicação e o processo de peer review. Então, muitos de vocês já sabem que nós temos diferentes tipos de avaliação por pares. É muito importante conhecer todo esse processo para que vocês encontrem a melhor revista para publicar o seu periódico, né? Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, Double Blind Peer Review, Single Blind Peer Review e por aí vai. Então, cada um desses níveis é importante que vocês conheçam, principalmente o pessoal que está iniciando a carreira acadêmica. Então, tem todo esse conteúdo disponível de forma gratuita para vocês no researcheracademy.com. Tudo bem? É só entrar com o login e senha e você já tem acesso a todo esse tipo de material. Vejam aqui, por exemplo, um conteúdo em vídeo, de apenas 1 hora cada vídeo, habilidades de escrita. Então, como transformar a sua tese em um artigo. Depois a gente tem Design Thinking, desde transformar a pesquisa em inovação e encontrar o periódico adequado, né, que está mais adequado para o seu propósito de disseminação da sua ideia de trabalho. Aqui nós temos um outro conteúdo específico para técnicas, né, de publicação. Em top, né, em highly selective, a gente chama dos periódicos que são mais seletivos, ou seja, eles têm um acceptance rate, que seria uma forma de aceitação um pouco mais rígida, né, mais estrita. Então, é muito interessante conhecer esse tipo de material que a gente tem, que vocês conseguem elaborar estratégias aí para conseguirem ter acesso a esses journals que têm são mais seletivos. E uma outra opção aqui é como preparar o seu
manuscrito para publicação em top periódicos. Então, estou trazendo para vocês apenas 2 exemplos de conteúdos em vídeo que nós temos aí preparados por grandes cientistas, são cientistas de renome mundiais. Então, todo o conteúdo do Researcher Academy é muito cuidadosamente preparado por pessoas de renome internacional. Depois eu vou passar para vocês, assim que terminar a apresentação, vocês receberão por e-mail essas informações, os links diretamente para os webinars que a gente tem, como encontrar o melhor periódico, todas essas 3 opções, né? Como identificar o periódico correto para publicar e os periódicos com alto impacto. Uma outra opção de análise é a nossa solução Scival. Então, ela está disponível nas grandes instituições nacionais já. Nós temos algumas grandes instituições que já utilizam a solução Scival. Scival tem acesso, dentro do Scival vocês têm acesso a mais de 18 mil instituições no mundo já pré-cadastradas, mais de 230 nações. Também é uma ferramenta modular. Então, aqui vocês têm ideia dos 4 módulos, Overview, Benchmarking, Collaboration e Trends. Então, para cada módulo existe um objetivo específico de análise. É uma ferramenta muito estratégica para a gestão da investigação, não somente para a alta gestão das instituições, mas para todo o público interessado em pensar estrategicamente a investigação científica. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje de 2 módulos, Overview e Benchmarking, que a gente tem as opções de pensar aí sobre os periódicos. Uma delas fica disponível no módulo de Overview, e agora nós temos a opção, uma nova entidade de análise, que é Scopus Sources, e ela fica disponível no último ícone no nosso Scival. Então, você clicando nesse último ícone, Scopus Sources, você consegue buscar por revistas que estão indexadas e avaliar todo o processo, todos os indicadores de desempenho dessa revista ao longo dos anos. Pessoal, é importante ter uma noção também sobre métricas. Quando a gente fala de busca por periódicos, esses periódicos são avaliados por métricas. E as 3 principais delas eu trago aqui para vocês hoje. E é uma forma de você identificar a reputação desses periódicos quando você avalia esses periódicos por métricas. As 3 principais delas, que são utilizadas tanto na base de dados Scopus quanto no Scival, são CiteScore, SNIP e SJR. CiteScore acabou de ter uma nova forma de cálculo, um novo método, agora em 2020. Então, um novo ano foi adicionado no cálculo. Antes era um período de 3 anos, agora CiteScore, o cálculo da métrica é com base em 4 anos. Então, uma informação nova agora para vocês. CiteScore mede a média de citações por documento que um título recebe em um período agora de 4 anos. Então, percebam que é uma métrica que tem uma característica um pouco mais quantitativa em relação a SNIP e SJR. SNIP, Source Normalized Impact per Paper, e SJR, a nossa métrica do CIMEGO, que mede as citações que são ponderadas dependendo do campo de conhecimento de onde elas vêm. Então, percebam aqui, eu trago um exemplo de um periódico de Life Sciences e um periódico de Artes e Humanidades. Percebam que o periódico de Life Sciences é um periódico que tem um alto impacto, recebe muitas citações, consequentemente, uma citação terá nessa métrica um baixo valor, para que a gente consiga comparar de forma mais justa com o periódico de Artes e Humanidades, que é baixo em impacto, é baixo em citações, consequentemente, uma citação receberá um alto valor dentro dessa métrica SJR. Então, nós na Elsevier temos uma regra de ouro, que nós chamamos de Golden Rule, que significa basicamente, nós temos 2 grandes regras. Uma delas é nunca utilizar somente uma métrica nas suas análises. Então, sempre utilizar diversas métricas em conjunto para que as suas variáveis de análise sejam muito mais justas.
Então, nós temos, por exemplo, eu sugiro que vocês combinem sempre CiteScore ou com SNIP ou com SJR, porque aí você tem uma métrica com uma característica um pouco mais quantitativa e outras duas com uma característica um pouco mais qualitativa, que abrange diferentes variáveis, principalmente as diferenças entre os campos de conhecimento, que é muito importante. Nós sabemos que nós temos periódicos com artigos, por exemplo, periódicos do campo de conhecimento física, tem artigos publicados com mais de 100 autores em um único artigo. E artes e humanidades, por exemplo, com trabalhos sem coautoria, apenas um autor ou às vezes 2 autores. Então é muito importante que essas métricas levem em consideração essas diferenças entre os campos de conhecimento para que a gente tenha uma análise muito mais justa. Pessoal, vou passar agora então para as nossas soluções. Esse é o nosso Journal Finder. Nós encontramos esse endereço em journalfinder.elsevier.com e aqui eu trago para vocês um exemplo de um texto, um título, resumo e palavra-chave, que eu peguei aqui aleatoriamente, sobre o campo de inovação. Então, nós vamos aqui nos campos título, resumo e palavra-chave do Journal Finder, copiar os nossos dados, o nosso resumo, e nós temos as palavras-chave também. Então, copiei o nosso resumo, nosso título, e as nossas palavras-chave já são pré-populadas. Então, se eu busco por, sempre em inglês, tá, pessoal? Innovation Management, nós já temos populada a palavra-chave e eu vou utilizar a outra Product Development. Product Development. Então, percebam que a ferramenta já traz aqui para vocês diferentes formas de palavras-chave que já estão pré-populadas. E depois, um pouco mais abaixo, nós temos os Field of Research, que seria os 3 grandes campos de pesquisa que a sua investigação está inserida. Aqui, no caso dessa busca, nós temos Business, Engineering e Social Sciences. Vou começar por Engineering. Business Management and Accounting. E, em seguida, Social Sciences. Completei todos os campos, título, resumo, palavra-chave. As grandes áreas de pesquisa que eu desejo encontrar os meus periódicos. Então, vejam, pessoal, os periódicos nem sempre estão indexados em apenas uma grande área. Então, é importante que vocês tenham essa noção das áreas interdisciplinares em relação à sua, para que vocês consigam preencher esse campo da forma mais adequada possível. E aqui eu clico em Find Journals. Percebam que aqui, pessoal, vou voltar uma página, porque eu posso refinar a minha busca aqui um pouco mais abaixo por tipo de publicação, ou seja, eu selecionei aqui os periódicos que oferecem Gold Open Access. Aqui sempre tem ao lado a explicação de todos essas ferramentas de limitação. Então, os journals com subscrição, eu poderia não selecionar nenhuma dessas opções, mas eu decidi selecionar. Para quem não conhece Gold Open Access, aqui tem uma explicação rapidinha, mas basicamente você tem um subscription fee, né, que é uma taxa de publicação, e depois de um período de embargo, o seu artigo é publicado em livre acesso. Um pouco mais abaixo nós temos as métricas que eu mostrei para vocês. Além do Impact Factor, nós temos CiteScore. Aqui tem a explicação de como a métrica é calculada, né, o objetivo dessa métrica. E um pouco mais abaixo, uma informação interessante para que vocês possam limitar a busca por um periódico. Então, seria o tempo da primeira decisão dos revisores para esse artigo, até essa primeira decisão chegar até você. Aqui eu vou colocar o nosso CiteScore acima de 1. Pelo menos 1. Impact Factor eu vou manter do jeito que está.
E aqui o tempo de decisão e o tempo de publicação é a critério da busca de vocês. Então é muito interessante, por exemplo, se eu tenho um mestrando que precisa submeter um artigo antes da sua dissertação ser defendida, avaliada. Então, antes desse mestrando terminar o seu processo de maestria, ele tem 2 anos, geralmente, né? Então, a gente pode encontrar os periódicos aqui que te dão um feedback mais rápido. Então, se esse mestrando precisa publicar um artigo antes de terminar o seu mestrado, aqui você pode ter essa possibilidade de encontrar periódicos que têm um processo de avaliação um pouco mais rápido. Vou clicar em Find Journals. E aqui nós temos a lista. O Journal Finder me trouxe 49 opções de periódicos para a publicação do meu trabalho. Essa lista, pessoal, é classificada por esse Text Match Score, que seria o quão aderente esse periódico é ao conteúdo do seu artigo. Então, a classificação é por aderência. Vocês percebem aqui que a aderência ela vai diminuindo. Percebam aqui, eu tenho Research Policy, que é uma outra revista, com um pouco menos de aderência em relação ao nosso tema, se comparado com o primeiro periódico Journal of Engineering and Technology Management. Então, logo aqui abaixo, vocês têm o Site Score, Impact Factor, a taxa de aceitação desse artigo, então apenas 4% dos trabalhos recebidos são aceitados para publicação, o tempo para a primeira decisão, 9 semanas, e o tempo para a publicação, 26 semanas. Se vocês clicam nessa opçãozinha, essa setinha em laranja, a página específica desse periódico se expande e nós temos aqui todas as áreas, as subject areas em que esse periódico está indexado, Strategy and Management, Industrial Relations e todas as outras. Então percebam que a gente tem toda a informação do periódico, inclusive os 3 principais e mais recentes artigos publicados nesse periódico. Então, se você é uma pessoa que está interessada na publicação para esse periódico específico, você pode ter acesso ao artigo que está publicado nesse periódico mais recente e identificar qual foi o padrão de publicação, ou seja, qual foi a estrutura desse artigo, o que esse artigo usou como método de pesquisa. Então, aqui você consegue buscar por esse tipo de estratégia. Além disso, nós temos o escopo do periódico, os benefícios para os autores, o Guide for Authors, já vem tudo aqui prontinho para acesso de vocês. Então, todas as informações. Pessoal, é muito importante que vocês conheçam esse Guide for Authors e as políticas de cada periódico quando vocês vão submeter um artigo. Porque as políticas variam muito de caso para caso. Cada revista tem adota uma política diferente de avaliação, principalmente avaliação por pares. A mais conhecida, mais utilizada no Brasil é a Double Blind Review, ou seja, são 2 revisores, né? São revisores em pares, que não conhecem a identidade dos autores e os autores não conhecem a identidade dos revisores. Então, esse é o processo mais conhecido no Brasil, mais utilizado, mas existem outros processos. Então, é muito interessante que vocês conheçam o processo de cada revista. Então, é muito particular, essas questões são muito particulares. Eu tenho recebido muitas perguntas de investigadores de diferentes áreas e cada área tem um processo muito particular. Então, é muito interessante que vocês conheçam a política, o Guide for Authors de cada revista. Tudo bem? Então, aqui vocês têm mais ou menos uma média de preço para a publicação em Open Access e todas as informações aqui dos Top Readership Countries, ou seja, os países que mais têm a leitura desse periódico, muito interessante, então é muito completa a informação no Journal Finder. Um link direto você tem aqui para o website do periódico e um outro link direto já para a submissão do seu paper. Pessoal, está classificado então pelo nível de aderência, como eu disse para vocês. Então eu tenho uma lista aqui de 49 periódicos
para que eu possa identificar qual é o melhor para o meu objetivo de publicação. Eu poderia editar a minha busca, e aí tudo isso é a critério de vocês. Então, aqui é apenas um exemplo hoje das diferentes possibilidades de análise de um único periódico. Por exemplo, aqui a gente tem uma lista de quase 50 periódicos que tem aderência, uma certa aderência para a nossa busca. Vou passar agora para a nossa solução, para a nossa base de dados, Scopus. Então, aqui eu tenho, dentro dessa lista, vocês viram que eu tenho Technovation, Research Policy. Então, eu vou usar um periódico dessa lista do Journal Finder para nossa busca na base de dados Scopus, para fazer um benchmarking com outras revistas. Então, eu vou usar essa revista aqui, Research Policy, na nossa busca dentro da nossa base de dados Scopus. Pessoal, estamos em scopus.com, a nossa base de dados. E eu tenho as opções de pesquisa por documentos, autores, afiliação e busca avançada. No nosso caso de hoje, nós vamos buscar periódicos. Então, essa busca está na parte superior direita da tela, na opção Sources. Então, eu clico em Sources. E percebam aqui que as minhas opções de busca são por área de pesquisa, por campo de conhecimento, por título do periódico, pela editora na qual esse periódico foi publicado e pelo ISSN desse periódico. Nesse caso, hoje eu resolvi buscar por título e eu vou buscar por Journal of Knowledge Management. Acho que faltou um Lzinho ali. Of Knowledge. Management. Aqui nós temos ele, Journal of Knowledge Management. Find Sources. E aqui eu tenho o perfil do periódico. Faço clique no perfil do periódico e ele abre, dentro do escopo Sources, a página específica do nosso periódico. Então, eu tenho aqui, desde quando esse periódico está sendo indexado, 1997 aos dias atuais. Tenho as nossas 3 métricas que eu mostrei para vocês. SiteScore, SNIP e SJR, já atualizadas de 2019. E percebam aqui quais são as áreas, as subject areas, que esse periódico está indexado. Então, Business Management and Accounting, na sub-área Strategy and Management. E depois, na mesma área, mesma grande área, na sub-área Management of Technology and Innovation. Então, são 2 grandes áreas e sub-áreas de conhecimento. E aqui nós temos as métricas. Se eu desço um pouquinho mais a página, pessoal, eu tenho as informações do SiteScore Rank. Aqui é muito interessante essa informação para pensar estrategicamente como escolher um periódico, porque aqui a gente tem a informação de que ele está na posição 20 dentro da nossa área, da nossa grande área Business Management and Accounting. O nosso periódico Journal of Knowledge Management está na posição 20 de 427 revistas. E na segunda sub-área, que seria Management of Technology and Innovation, ele está na posição 15 de 231 revistas indexadas nessa área. Então, aqui vocês têm o ranking, né, o posicionamento dessa revista dentre as outras revistas de uma mesma área ou uma sub-área de conhecimento. Então, muito importante vocês averiguarem esse tipo de posicionamento quando vocês estiverem pensando na escolha de um periódico. Além dessa informação, eu tenho aqui na opção SiteScore Rank Trend. E aqui, pessoal, eu tenho a lista. Percebam aqui que ele está na posição 20 de 427. E eu tenho o primeiro, a posição 1, 2, 3 e assim sucessivamente.
e com a métrica Site-Score aqui para cada uma delas. Então, o Journal of Management é o primeiro na lista dentro dessa categoria Strategy and Management. Eu poderia buscar pela segunda categoria, que seria a nossa sub-área de conhecimento dentro da área de Business Management and Accounting. Tudo bem? Então, eu tenho aqui as duas sub-áreas de conhecimento e eu posso classificar a lista dos top periódicos dentro dessa área. Então, muito importante essa informação. Percebam aqui que ele está na classificação 20, dentro da nossa lista dos 427 periódicos indexados aqui na área de Business Account and Management, sub-área Strategy and Management. Tudo bem? Então, essa é uma das principais informações que eu queria mostrar para vocês dentro da base de dados Scopus. Uma outra informação importante, aqui na parte superior da tela, dentro da página do nosso periódico, nós temos a opção, na parte superior direita da tela, a opção Compare Sources. Então, eu vou fazer um clique aqui em Compare Sources. E eu tenho aqui, como eu havia dito para vocês na minha apresentação por slides, mas eu posso selecionar mais de 10 periódicos para comparar e fazer um benchmarking aqui de periódicos. E mais de 7 métricas aqui, então, para vocês. Então, elas ficam aqui. Eu tenho SJR, SNIP, citações por ano, documentos publicados por ano, porcentagem de documentos que não foram citados e porcentagem de artigos de revisão publicados. Então, pessoal, essa métrica é muito interessante para vocês que estão escrevendo artigos de revisão. Vocês conseguem buscar aqui a partir dessa métrica se essa revista, se o seu trabalho de revisão tem alguma aderência nessa revista. Então, a partir dessa métrica, porcentagem de review articles por ano, vocês conseguem ver se essa revista está publicando trabalhos de revisão. Vou buscar aqui para comparar. Então, eu já tenho o nosso Journal of Knowledge Management aqui, na nossa busca, e vou buscar para comparação o nosso Research Policy, que é um periódico que está na nossa lista do Journal Finder. E aqui eu tenho o nosso periódico Research Policy, seleciono o periódico e a nossa base de dados Scopus já traz aqui 2 periódicos para comparação. Então, eu poderia selecionar até 10 e tenho as 7 métricas disponíveis para vocês. Percebam aqui, vou selecionar a métrica de porcentagem de artigos de revisão. Então, percebam que Research Policy não teve nenhum artigo somente de revisão em 2020 e o Journal of Knowledge Management teve 7,14% de artigos de paper de revisão. Então, é muito interessante essa métrica, além das outras, né? SNIP, Site-Score, SJR, e os documentos, quantidade de documentos por ano, e citações recebidas também é muito interessante, porque aí vocês têm ideia. Nesse caso, o Research Policy recebe muito mais citações do que o Journal of Knowledge and Management. Pessoal, no caso da métrica citações, é interessante que vocês levem em consideração um intervalo de pelo menos 3 anos. Cada área tem uma especificidade diferente, mas geralmente, né, de forma geral, a gente conta um período aí dos últimos 3 anos para que um artigo consiga alcançar aí um patamar de citações relevante, né? Em 2020, obviamente, a gente tem poucas citações, porque o trabalho acabou de ser publicado. De base de dados Scopus, é isso mais importante que eu queria passar hoje para vocês. Vamos agora para a nossa solução Scival. Então, eu estou em scival.com. Aqui nós temos os módulos. Vou entrar no módulo de Overview. E aqui eu tenho como exemplo o perfil da Universidade de São Paulo. Selecionei a USP aqui no primeiro ícone, mas hoje, pessoal, eu não vou mostrar para vocês especificamente um perfil institucional. E o nosso interesse hoje são os perfis de revistas. Então, nós temos aqui a opção Scopus Sources,
para isso, especificamente para isso. Mas se eu sou um investigador, né, um pesquisador da USP, eu poderia aqui na opção Published, nessa primeira linha aqui do Scival, faço um clique na primeira linha Published. Percebam que eu estou selecionando o período de 2017 a 2020. Aqui eu tenho outras opções de análise, tá? Então eu tenho os últimos 10 anos. O módulo de overview traz o estado da arte da pesquisa, ou seja, os últimos anos aí disponíveis para vocês. Então eu selecionei a opção Published e na segunda linha eu tenho a opção By Subject Area, By Scopus Sources e By Journal Quartile. Eu vou primeiro na opção Scopus Source. E eu tenho aqui a lista de todos os periódicos que a USP tem publicado nesses últimos anos, 2017 a 2020. Se eu sou um pesquisador especificamente da área de engenharia, eu posso selecionar não somente a área de engenharia, mas também as sub-áreas. Percebam aqui que eu tenho todas as sub-áreas do grande campo engenharia. Vou selecionar, no meu caso, somente engenharia, de 2017 a 2020, e tenho a lista aqui nesse link, View the List of Scopus Sources, e eu consigo saber qual é o site score de cada revista que a área de engenharia da USP está publicando ao longo dos anos. E aqui um pouco mais abaixo, a quantidade de publicações para cada um desses artigos. Então, do lado direito, vocês têm a quantidade de publicações, do lado esquerdo, a lista de periódicos com o site score de cada revista. Então, percebam aqui que eu tenho classificado por site score, mas eu poderia classificar por publicação, por exemplo. Aqui na opção, eu posso ver quais são a quantidade de documentos, as publicações citadas, a quantidade de citações, o nosso Field Weighted Citation Impact, que é uma métrica muito interessante. Quem tiver interesse depois pode nos consultar sobre essas métricas. E a quantidade de autores. Aqui eu poderia modificar a minha busca por SiteScore, SNIP ou SJR. Então, eu mantive por SiteScore. E aqui, pessoal, no canto superior direito da tela, eu poderia exportar essa lista em formato XLS ou CSV. Então, além dessa opção da lista de periódicos da engenharia da USP, por exemplo, é apenas um exemplo, né? Eu tenho a opção By Journal Quartile, que são os quartis de periódicos, né? Quais são os quartis que esse periódico está inserido? Nesse caso da engenharia da USP, nós temos 2.228 publicações no primeiro quartil. Isso significa que essas publicações estão nos top 25% de periódicos da área de engenharia, de acordo com o SiteScore. Aqui esses números mudam um pouquinho de acordo com a métrica, então eu poderia escolher uma das outras 3 métricas que eu apresentei para vocês, SiteScore, SNIP ou SJR. Vou manter aqui SiteScore. E tudo que está em azul no Scival é clicável, então eu poderia ver se eu sou um pesquisador da área de engenharia interessado nessa busca. Eu posso selecionar esses 2.238 periódicos que estão no primeiro quartil da área de engenharia da USP. E eu tenho a lista aqui desses documentos. E na parte esquerda da tela, eu posso limitar novamente por Scopus Sources. Então, percebam aqui que European Physical Journal C é o periódico que tem mais publicações da USP aqui nesse primeiro quartil, 138 publicações. Então, aqui, pessoal, vocês conseguem ver toda a lista e limitar a busca de vocês. Então, muita informação, não somente em Scopus, mas também em Scival. Isso tudo é somente 1% do que o módulo de overview pode proporcionar para vocês. Hoje não vai dar tempo de falar sobre todas as possibilidades de análise. Vou mostrar aqui agora como comparar os periódicos. Então, eu vou para a seção Benchmarking, segundo módulo, e seleciono o nosso último ícone, Scopus Sources. Percebam que eu já tenho aqui pré-populado Research Policy. Ele está selecionando aqui a USP para a gente comparar. Deixa eu tirar a seleção da USP. Vou selecionar Research Policy. E adicionar mais um periódico que a gente estava utilizando
na base de dados Scopus. Ah, eu escrevi 2 vezes knowledge. Journal of Knowledge Management. Perfeito, então eu tenho aqui selecionado os nossos 2 periódicos e vamos fazer um benchmarking. Obviamente, tirando o filtro de seleção de grandes áreas. E aqui, pessoal, eu tenho a possibilidade de fazer uma análise desde 1996 aos dias atuais. Então, nesse caso, eu vou selecionar de 2010 a 2019. E eu tenho aqui o desempenho desse periódico ao longo dos anos. Eu posso visualizar esse desempenho tanto por gráfico quanto por tabela ao longo dos anos que eu selecionei, 2010 a 2019. Scholarly Output é uma métrica Snowball, e aqui nesse ícone vocês têm sempre a explicação da métrica. Então, Scholarly Output é a quantidade de documentos publicados nesse período de tempo. No eixo X e no eixo Y, nós temos uma setinha em azul, onde eu consigo modificar a minha métrica. Então, aqui vocês têm mais de 30 conjuntos de métricas disponíveis para análise de vocês. Então, se eu estou interessada, por exemplo, eu tenho interesse em um desses 2 periódicos para publicar o meu trabalho, e eu quero saber qual é o impacto, não somente da citação, mas principalmente da visualização do meu trabalho no mundo. Então, eu tenho métricas específicas para visualização aqui na opção Viewed. Eu seleciono essa opção e aqui percebam que eu tenho 4 diferentes métricas especificamente para visualização. Uma delas, Field Weighted Views Impact, é uma métrica que mede o impacto da visualização ponderada pelo campo de conhecimento de onde ela vem, de onde esse trabalho vem. Então, é uma métrica muito mais justa, porque ela leva em consideração o campo de conhecimento específico. Então, ele vai comparar a visualização desse campo em relação à média esperada, o impacto de visualização no mundo. Ela é valorada pelo número 1, ou seja, tudo que estiver acima de 1 está acima da média mundial esperada, abaixo de 1, abaixo da média mundial esperada. Então, vou selecionar aqui Field Weighted Views Impact, Choose Metric, e eu tenho a visualização, o impacto de visualização. Percebam aqui, Research Policy, no ano de 2019, tem um impacto maior de visualizações dos trabalhos do que Journal of Knowledge Management, então de 2,8 e 3,41. Ambas estão com um impacto de visualização acima da média mundial esperada, que é 1. Então, tudo que está acima de 1 está acima da média mundial esperada. Pessoal, estamos terminando aqui quase que britanicamente deixando os últimos 10 minutinhos para algumas perguntas de vocês. Antes de abrir para as perguntas, eu vou convidar a minha colega Cristiane para dar uma palavrinha um pouco com vocês sobre algumas outras informações antes da gente finalizar a apresentação e abrir para perguntas, tudo bem? Então, hoje a gente teve aqui um apanhado de diferentes estratégias para que vocês encontrem o melhor periódico para publicar o trabalho de vocês. E a gente tem aqui dentro do Saival a informação de que a colaboração internacional aumenta muito significativamente o impacto da citação e da visualização do trabalho de vocês. Então, é muito interessante a gente ter essa informação em mente, né? Sempre buscar aí colaboração internacional para os nossos trabalhos. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Eu vou deixar agora a palavra com a minha colega Cris. Muito obrigada, pessoal. Olá a todos, espero que vocês tenham gostado bastante. A Thaís ainda vai ficar um pouquinho aí para responder algumas perguntas. A gente foi tentando responder as perguntas de algumas perguntas ao longo dos questionamentos no Q&A. A gente não consegue olhar todo o chat, tudo que está acontecendo e possivelmente nem todo o Q&A, mas depois a gente pode localizar vocês. Eu estou lançando agora uma pequena enquete que eu agradeço muito se vocês puderem preencher, é muito importante para nós, vocês já devem estar visualizando, para a gente criar novas temáticas e entender um pouquinho o perfil de vocês e etc. Respondendo de forma muito geral perguntas que eu estive visualizando,
Journal Finder, Research Academy são ferramentas abertas a todos vocês, tá? Scopus, ela não é aberta, mas a CAPES fornece a todos, então todos vocês vão ter acesso. Apenas saiba o que vai depender um pouquinho de cada instituição, tá bom? Que mais de perguntas gerais que eu observei? Vai estar gravado, vocês em até 2 dias receberão um e-mail automático do Zoom. Então, todos esses links que a gente comentou hoje, que a Thaís comentou hoje, vão ser enviados a vocês, assim como todas as nossas redes sociais, que a gente pede muito que vocês participem conosco, se engajem, porque é por lá que as nossas divulgações de webinars tão bacanas como esse são feitas, tá? Então, não percam. Especialmente agora, né, que a gente está num momento muito digital, é nosso canal de comunicação com vocês, tá bom? Inclusive, está sendo gravado, como nós comentamos, vai estar disponível no YouTube, vocês vão receber também todos esses links. E agora eu volto a palavra, então, à Thaís, vou deixar a enquete um pouquinho mais aí para vocês, e a Thaís vai respondendo algumas das questões, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, vou dar uma olhadinha aqui no nosso Q&A. A Melina está perguntando se existem revisores do continente africano. Eu acredito que ela esteja dizendo com relação ao nosso comitê CSAB. Melina, na página Scopus, do nosso Scopus blog, eu posso passar depois esse link para vocês pós-apresentação. Eu vou deixar todas as informações por e-mail, mas o nosso comitê CSAB tem revisores, né, tem pareceristas do continente, de todos os continentes. Então, eu não sei se você está perguntando sobre uma revista específica, mas se for sobre o comitê CSAB, que é um comitê independente da Elsevier, nós temos pessoas, né, grandes renomes aí mundiais de todos os continentes. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. A Blanca está perguntando quais são os periódicos da América do Sul que estão indexados na base de dados Scopus. Então, Blanca, você tem essa opção, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na opção Search, na opção Sources, você pode baixar uma lista, Download Scopus Source List, e aqui você pode limitar pelo continente América do Sul. Tudo bem? Então, aqui nessa opção, você tem aqui os periódicos e a lista de periódicos classificada por continente. Aqui você terá essa informação. Deixa eu ver qual mais outra pergunta. O Leandro está perguntando do periódico predatório. Leandro, são periódicos com más práticas, más condutas, os periódicos predatórios. O que são essas más condutas? Os padrões de publicação se modificam de forma inesperada e são consideradas más práticas. No nosso slide, eu mostrei para vocês a forma com que o nosso radar encontra esses periódicos predatórios. Eu vou deixar disponível o PDF desses slides para vocês. E todas essas informações vocês encontram no nosso Scopus blog, especificamente sobre os periódicos predatórios. Mas basicamente são más práticas, são padrões de publicações que não estão adequados, que não estão aderentes à nossa política de qualidade. Isso seria... A quantidade de publicações aumenta muito ao longo dos anos. Enfim, a gente consegue identificar aí algumas espécies de más práticas. O Luiz está perguntando, não é preciso utilizar todas as palavras-chave do artigo na busca do periódico? Isso fica a seu critério, Luiz. No meu caso, eu utilizei apenas as duas principais palavras-chave, mas você pode utilizar quantas você quiser. O tempo, né? O Raul está perguntando sobre o tempo de avaliação do periódico. A maioria, ali no Journal Finder, é o tempo em semanas, tá, Luiz? Tá, Raul, perdão. O Vanderlei está perguntando sobre o acesso ao Saival. Vanderlei, eu peço que você entre em contato com o nosso time. Se você entrar em saival.com e pedir uma consultoria,
a gente pode te trazer essas informações depois. Mas o acesso é institucional, tudo bem? Pessoal, tem muita pergunta aqui, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas elas. O Journal Finder é só para publicações em inglês. Pessoal, o Journal Finder, ele encontra periódicos de todo o mundo indexados na base de dados Scopus. Título, resumo e palavra-chave tem que estar em inglês, mas Scopus publica periódicos com mais de 40 línguas. Então, não necessariamente é só publicações em inglês, tudo bem? Diana, como identificar a subject area da minha pesquisa? É importante que você converse com os seus orientadores, enfim, para que você consiga identificar dentro da sua área quais são as áreas multidisciplinares ou interdisciplinares a ela. Site score, Beatriz, não existe um valor médio aceitável, porque cada campo de conhecimento tem as suas especificidades, né? A gente não pode, como eu havia dito, a gente não pode comparar o campo de artes e humanidades com o campo de neurociências, por exemplo, que tem padrões de publicações totalmente diferentes, a lista de coautores é totalmente diferente, a lista de referências também não tem comparação. Então, para cada campo de conhecimento específico, existe um padrão de site score. A parte title, deixa eu perguntar. A Diana está perguntando, na parte title, refere-se ao título do paper ou do periódico? Quando você coloca o título no Journal Finder, é o título do seu paper, tudo bem? Do seu trabalho. As minhas colegas já responderam aqui bastante perguntas. O acesso da base de dados Scopus está disponível pelo Café da CAPES, tá? Então, vocês conseguem utilizar Scopus em nível nacional. A Magali está agradecendo pela apresentação. Toda universidade deveria mostrar esse conteúdo aos alunos. Muito obrigada, Magali, pelo feedback. Pessoal, já estamos chegando aqui aos últimos minutinhos da apresentação. Eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas vocês podem entrar em contato conosco. Tem bastante gente perguntando do tempo. O tempo é em semanas, tá, pessoal? Do Journal Finder. Queria saber como funciona o processo de adição das palavras-chave no Journal Finder, sobre as palavras que não estão nas palavras populares disponíveis. Aí você precisa se adequar às que estão populadas, às mais próximas do que estão populadas, justamente porque ele trabalha com linguagem natural. Então, ele vai buscar, de linguagem natural, ele vai buscar dentro do seu resumo e depois as que estão populadas, as palavras-chave que já estão populadas no Journal Finder. Zenit gostaria de saber a relação entre Scopus e Cielo. São duas bases de dados diferentes, Zenit. Cielo é uma base que indexa revistas também, mas a base de dados Scopus é a maior base de dados em termos de registros de literatura revisada por pares de todo mundo, de resumos e citações. Tudo bem? E Cielo indexa revistas com o periódico, com os artigos na íntegra.
Aqui as perguntas estão se repetindo, mas é basicamente isso. Muito obrigada, Beatriz. A Mica também está agradecendo pela apresentação. A Fernanda está perguntando a diferença entre as métricas SNIP e SJR. Então, eu vou passar a apresentação para vocês. A gente tem ali a explicação de como funciona o objetivo de cada métrica e o cálculo, como é feito. O cálculo fica disponível na página do periódico. Então, na base de dados Scopus, você seleciona um periódico daquela forma que eu expliquei. E você tem ali do lado direito da tela Scopus, SiteScore, SNIP e SJR. Num ponto de exclamação, você tem a explicação para cada uma das métricas. Thaís, dá licença, deixa eu só complementar a sua resposta, até para convidar aí nossa audiência. A gente, claro, não podia abordar todos os pontos, né, de Scopus, que a gente tinha objetivo hoje na temática, mas eu convido a todos a ficarem sempre ligados nas nossas redes sociais mais uma vez. Hoje mesmo a gente vai publicar o calendário de treinamentos do mês de julho, tá? E aí eu sugiro que quem está com bastante dúvida de métricas, eu vi que tinha algumas perguntinhas, aí vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nas diferenças entre essas métricas que estão em Scopus, tá? Hoje mesmo, então, sai o calendário da CAPES, que está disponível, a participação aberta a todos vocês, tá bom? Então, não deixe de acompanhar realmente, que vocês têm muita oportunidade de participarem de outros eventos, tá bom? Obrigada. Pessoal, então acompanhem o nosso Instagram, Las Elsevier. É isso mesmo, né, Cris? Las Elsevier. Isso, é isso mesmo. Essas informações também, todas as redes vão ser enviadas no e-mail de vocês. Fiquem tranquilos com isso, vocês seguem perguntando, mas vocês sim vão ter acesso, sim podem distribuir, fiquem à vontade, é um prazer para a gente poder dividir essas informações. Então, dividam com seus alunos, esses canais são para vocês, tá? Tanto o YouTube tem um monte de conteúdo super interessante, além dessa palestra de hoje, todas as palestras anteriores que nós já fizemos, treinamentos, tutoriais em capítulos, tá bem interessante mesmo. Não deixem de solicitar novas temáticas também, a gente faz de tudo para poder dar esse suporte. É isso, pessoal. Nos sigam no Instagram, Las Elsevier. Todo dia tem novas informações, novos conteúdos, chamadas de webinars, conteúdo disponível no YouTube também. Então, aí vocês ficam atentos a todas as informações que nós estamos providenciando para vocês. Muitíssimo obrigada pela grande audiência. Todos aqui em uma audiência enorme em território nacional. Muito obrigada pela participação virtual de vocês. Espero que todos estejam bem e seguros em casa. E até a próxima oportunidade. Obrigada. Um grande abraço a todos. Um abraço, bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau.